Aí foi o que eu fiz aos Grecs, chamando daqueles nomes que vocês podem imaginar. Eu fiquei com raiva de não ter podido evitar. Um tanque israelense que estava lá no fundo da rua, ouviu os tiros e veio, parou entre mim e o atirador e virou tudo no canhão para a janela. Aí o sujeito sumiu antes que fosse pulverizado. Aí eu voltei correndo na lateral do tanque, até a trincheira israelense, primeiro. Vou dar uma bela foto, isso aqui. Aí pedi para o menino, nos entendemos em francês, para sentar em cima do carro. Ele não queria, então. Aí eu peguei o menino, quando eu estava sentando o menino no capô, uma explosão. Levantou o carro, eu, o menino, todo mundo. Uma explosão assim a 20 metros de distância. E subiu uma fumaça preta da explosão. Eu olhei a fumaça preta e imediatamente peguei minha câmera para fotografar. Porque em cima da fumaça preta estava escrito Alexandre. Vocês vão pensar, não é ficção, né? Eu disse, mas que diabo é isso? Fotografei e o coronel continuava, vamos embora, começou bombardeio, vamos embora. Aí saí correndo, fomos embora. Fomos lá para um bunker, né? Mania aqui nossa, achar que bunker é inglês, né? Bunker é alemão, a gente pronuncia bunker mesmo. Né? E aí fomos lá, fizemos um lanche e tal. Lá pelas tantas, o coronel estava ouvindo o rádio, o noticiário do dia, e veio emocionado, me abraçou com lágrimas. Isso que foi? Você salvou nossa vida. Eu disse, como assim? Ah, você ficou lá com aquele menino? Eu ia te levar para almoçar no Hotel Alexandre. E entrou um carro-bomba no restaurante do Hotel Alexandre do Terra, morreram 52 pessoas que estavam no restaurante. Aqui fizeram parecido. Eu contei no dia 31 de março, que o prefeito lá da cidade onde eu trabalhava no Banco do Brasil, ontem apareceu o neto do prefeito, me mostrou a foto, disse, meu avô conta a mesma história. Eu disse, obrigado, então a história é verdadeira. O prefeito bateu na minha porta em casa, no dia 31 de março, disse, é verdade que você era da equipe de tiro no quartel? Eu disse, é verdade. É porque eu estou precisando de voluntários para defender a prefeitura que vai ser atacada pelo grupo dos 11 do Brizola. O Brizola chamava isso de a guarda vermelha da Revolução de 17 na União Soviética. Grupo dos 11. Ia atacar a prefeitura, eu perguntei, tem arma, tem munição? Tem. Aí fomos para lá. Ficamos lá na prefeitura, numa atitude de defesa, e o grupo dos 11, ao saber que haveria reação, não atacou a prefeitura, mas atacou o padre vigário, a tiros de 22, de carabina 22. Porque o padre vigário, nas missas de domingo, pregava a derrubada do presidente João Goulart, que estava se encaminhando para uma revolução comunista, comandada ou permitida ou simpática ao presidente da República da época. A igreja trabalhou muito nisso, né? Eles atacaram o bispo, o padre. Tem uma história ótima, o filho do chefe do grupo dos 11 daquela época, que hoje é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, me confirmou, eles estavam reunidos na casa de reuniões deles, e passou um brigadiano, viu luz na casa, era madrugada, e estava com sede, e bateu na porta para pedir água. Alguém gritou, a brigada chegou, derrubaram o galinheiro na fuga, e nunca mais foram vistos, consta que foram embora para o Uruguai, e depois, quando perceberam que ninguém procurava por eles, eles voltaram muito envergonhados. Mas são cenas que mostram a situação da época. Eu disse no dia 31 que não foi um golpe militar. Se foi um golpe civil e religioso. E um civil baseado na mídia. Todos os jornais brasileiros, os grandes jornais brasileiros, exigiam, perguntavam, se vocês quiserem pesquisar, está fácil, no Google, os editoriais, onde estão as forças responsáveis que não veio socorro do país para derrubar, para dar um basta nessa revolução comunista que está a caminho para transformar o Brasil numa nova Cuba. O próprio Brizola dizia isso, o Luiz Carlos Prestes dizia o mesmo.
Então, o que houve naquele dia foi uma última hora em que o Exército, porque os civis não tinham armas, né, fez uma intervenção, né, porque a liderança era de 2 governadores, o de Minas e da Guanabara, Magalhães Pinto e Carlos Lacerda, com a participação principalmente dos grandes jornais. Televisão só tinha a dos diários associados, a TV Tupi, fazendo campanha também, a Igreja Católica, em peso, né, e por fim, um general lá em Juiz de Fora resolveu descer a serra e aí desencadeou tudo. A AMAN foi decisiva, porque havia até a intenção de dinamitar pontes ali para evitar que o segundo exército baixasse para o rio em socorro ao governo de Jango, mas depois houve a adesão de todo mundo. Na hora que a AMAN entrou, ninguém quis dar tiro. E lá na AMAN foi também um episódio muito interessante, que o comandante da AMAN, Emílio Garrastazu Médici, disse: está todo mundo livre aqui para decidir, né? Aqueles que quiserem ficar comigo, nós vamos fazer isso, isso, isso. E foi assim uma unanimidade. A AMAN teve um papel importante, que são alunos como vocês, né? O Brasil hoje está passando por uma mudança que foi promovida na última eleição. Minha mãe, que tem 100 anos, me disse: meu filho, eu nunca vi uma mudança tão grande como essa e feita pelo voto. Essa é a mudança democrática, feita pela vontade da cidadania. Foi uma mudança feita pelo voto, em que se interrompeu um projeto de poder, que também de uma ideologia que é uma questão de fé, de religião, meio fanática, que não suporta ideias outras, né? E agora essa nova ideia pró-Brasil, família, valores, ética, lei, honestidade no serviço público, está sendo implantada ainda no início, em que é preciso deixar sedimentar muita coisa, né? De muita gente que ficou fora do poder político durante muito tempo, ainda precisa sentar a cabeça, né, para adquirir uma estabilidade maior na busca do vetor, da direção que tem que ser percorrida. Como eu disse lá no pátio, vocês são parte da joia dessa coroa, que é o ensino militar. Vocês são privilegiados. Certamente vocês fizeram esforço, vocês e seus pais, para vocês estarem aqui, e eu tenho certeza de que vocês vão ter muitos frutos disso durante a vida de vocês, seja qual for a carreira que escolham. Nós estamos muito, muito atrasados em relação a outros países na parte de conhecimento. Hoje, o patrimônio dos países não é a riqueza do subsolo, né? Não são as riquezas naturais, é o conhecimento. Vocês imaginem que o Vale do Silício, lá na Califórnia, ou Israel, que é um dos países mais avançados do mundo em ciência e tecnologia, né, estão em desertos. Não tem nenhuma riqueza natural, mas a riqueza é o cérebro. Essa é a nossa principal riqueza, a nossa razão de progredir na vida. São os nossos neurônios, ou aquilo que fazemos deles. Então, vocês têm, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Se vocês estão recebendo um ensino diferente, né, vocês têm como consequência a responsabilidade depois de retribuir ao país que está dando esse ensino para vocês. Essa é a essência do serviço público. O Estado investe em cérebros e depois os cérebros enriquecem o país. Muito obrigado. Hoje eu vou receber, hoje no fim da tarde, um prêmio chamado Liberdade de Imprensa. Eu falei em responsabilidade há pouco,
Essa liberdade de imprensa tem que ter a correspondente responsabilidade. Não é liberdade para mentir, né? É liberdade, sim, para emitir opinião, os que emitem opinião, mas, sobretudo, é a responsabilidade de transmitir o fato como ele é. O fato não necessita de ajuda, né? No momento em que o fato é incrementado com alguma coisa, ele já está sendo deturpado. E hoje, nós jornalistas fomos, durante, no mínimo, 30 anos, doutrinados nas faculdades de jornalismo para sermos militantes ideológicos para combater o status quo opressor, como me disse um professor da Universidade de Brasília. Então as pessoas vêm com essa cabeça e põem isso no papel, no microfone, nas câmeras, né? Tem acontecido muito. E vocês ficam preocupados com o noticiário, mas devem se perguntar, será que é verdade? Eu tenho visto em Brasília, eu vejo Sul e a notícia sai Norte. Eu vejo 1 e a notícia sai 2. Eu vejo negativo e a notícia sai positivo. Então, que história é essa? Porque está mudando assim. Só para dar um exemplo de que isso vem de longe, não é de agora. Eu estava cobrindo pela Manchete o 7 de setembro de 1984, no eixo rodoviário Sul. E contei, como aprendi na faculdade, o público, né? Contei entre um poste e outro, e na medida em que havia a mesma densidade de gente, eu multiplicava pelo número de espaços entre postes. Depois ficava rarefeita o público, eu contei de novo. Dava 60 mil pessoas, na minha contagem. Aí eu vi um grupo de colegas, num círculo, discutindo alguma coisa. Aí me aproximei para saber de que se tratava. Eles estavam decidindo, de costas para o público, o número de pessoas que iam reportar. O primeiro disse 25 mil. Aí um outro disse assim, não vamos dar essa colher de chá para os milicos que prenderam o padre Vito Miracapino. Era um padre italiano que no dia 7 de setembro fez um discurso que ele não podia fazer, se meter em política, porque ele era estrangeiro com visto de turista. Fez um discurso dizendo que não existe 7 de setembro no país, porque o país não é um país independente. Aí ele foi extraditado, foi mandado de volta para a Itália. E os jornalistas estavam do lado do padre e contra a medida do governo. Aí o outro disse, vamos botar 10 mil então. Eu disse, não, 10 mil é pouco. Aí todos os jornais, todas as emissoras de rádio, todas as TVs, menos eu, puseram que havia no público do 7 de setembro 15 mil pessoas. Menos eu, que pus 60 mil. Aí as pessoas vão ler os jornais e vão concluir que eu estou mentindo, né? Porque todos os outros deram o mesmo número, né? Aí só para você saber como as coisas são feitas, né? São feitas muitas vezes assim, é uma decisão de pool, né? Vamos dizer que foi assim, aí todo mundo diz a mesma coisa. Ou tem aquele temeroso que não quer destoar e vai dizer também, eu olho, puxa, eu contei 60 mil, mas eles estão dizendo que é 15, eu vou acreditar neles e não nos meus olhos e no meu cérebro. Então, há isso também. Então, um alerta que eu faço a vocês na hora de receberem a notícia. Pensem 2 vezes, eu dei uma checada nas redes sociais, no noticiário digital, para saber se realmente é aquilo, né? Versões desencontradas. Agora mesmo, a viagem do presidente a Israel, o presidente está indo a Israel dando as costas para os países árabes. Opa, peraí, durante os últimos 20 anos, o Brasil só negociou com os países árabes e deu as costas para Israel. Só para lembrar, 1 em cada 5 prêmios Nobel, é judeu, né? O Waze que vocês usam, o Waze é de Israel, né? Os avanços de biotecnologia, de medicina, na área militar também, geralmente é Israel, né?
Então a gente deu as costas para esse país durante os últimos 20 anos. O que estamos fazendo é apenas reatar um desequilíbrio, né? Reequilibrar. Né? Porque o presidente irá ainda neste ano visitar os países árabes, mas a cobertura de lá deu a entender, disse, poxa, que história, que erro da diplomacia brasileira, deixar os árabes de lado, que compram tanto alimento da gente, né? Passa essa ideia. E aí vocês leem e dizem, puxa, ele está errando. Né? Mas não foi, foram 2 ou 3 cérebros de jornalistas que resolveram contestar a diplomacia brasileira. Queria fazer esse alerta para vocês.